Sejam todos bem-vindos. É um privilégio para nós estarmos juntos, para mais uma vez abrirmos a palavra de Deus, aperfeiçoarmos o nosso conhecimento nas Escrituras e nos achegarmos para mais perto do nosso Criador. Vamos ao estudo de hoje. E para isso vamos começar bem, vamos começar concentrando-se nesse momento em Deus, falando com Ele, pedindo ajuda dele para o estudo que vamos fazer. Bondoso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio. Contamos com o Senhor, Pai. Que Teu Santo Espírito prepare o nosso coração para extrairmos as lições que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Pedimos a Tua direção, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre a lei de Deus. No estudo anterior, nós vimos que haverá o juízo e não pode haver um julgamento se não se quebra uma lei. Não há delito quando uma pessoa não quebra a lei. Então, se vamos ser julgados por Deus, é muito importante conhecermos quais são as leis de Deus. O que Ele espera de nós. Em todos os estudos que fizemos até agora, nós temos visto o plano da salvação desde o Jardim do Éden, passando por toda a história da humanidade e chegando no futuro. Mas enfim, agora qual é o desejo de Deus para mim? Qual é o desejo de Deus para você? O que Deus espera? Como Deus espera que você viva a tua vida? E hoje então vamos conhecer os princípios da lei de Deus. Primeiro temos que compreender que dentro da palavra de Deus existe dois tipos de leis. E eu quero que você tenha bastante cuidado, ok? O estudo já vai um pouco avançado. A partir de agora, como sempre, quando você quiser ler um texto completo, o que vem antes, o que vem depois, dá pausa no texto, olha os textos, compara, para nós não perdermos muito tempo. Mesmo assim, os principais vamos ler sempre. Mas vamos ver que dentro da Bíblia existem dois tipos de leis, ok? Vamos ver cada uma, como funciona, qual é a função de cada uma. Existe a lei cerimonial e o próprio nome já diz, leis que tem que ver com cerimônia. E existe a lei moral. Quais são as diferenças entre lei cerimonial e lei moral? Será que existem? Vamos ver juntos? Primeiro, a lei cerimonial, ela também é conhecida como lei de Moisés. Nós vemos em Neemias 8:1 e Atos 15, verso 5. A lei moral é conhecida como lei do Senhor. Salmos 1:2, Romanos 7:22. A lei cerimonial foi escrita por Moisés, Deuteronômio 31:9 e o verso 24, Êxodo 24, verso 4. A lei moral foi escrita por Deus, Deuteronômio 4, verso 12 e 13, e Êxodo capítulo 20, verso do 1 ao 17. A lei cerimonial foi escrita num livro, Deuteronômios 31, verso 24, segundo Crônicas, capítulo 35, verso 12. A lei moral foi escrita em tábuas de pedra, ou seja, uma foi escrita num livro, a outra foi escrita em tábuas de pedra. Êxodo 31, 18. A lei cerimonial foi colocado ao lado da arca da aliança, ok? Mais para frente vamos fazer um estudo sobre o santuário. Mas pronto, a ideia fica aqui. A lei cerimonial foi colocada ao lado da arca, Deuteronômio 31, verso 25 e 26. Já a lei moral foi colocada dentro da arca, Deuteronômio, capítulo 10, verso 5. A lei cerimonial, né, como o próprio nome já diz, tem a ver com cerimônia, com holocaustos, com manjares. Né? Quando uma pessoa no Antigo Testamento cometia um pecado, ela trazia um cordeiro, colocava as mãos no cordeiro, confessava o seu pecado. Simbolicamente, o pecado saía da pessoa, entrava no cordeiro e a pessoa tirava a vida do cordeiro. E era assim que se resolvia o problema do pecado no Antigo Testamento.
Então tinha toda um ritual, toda uma cerimônia, ok? Então lei cerimonial com holocaustos e manjares. Nós vemos isso em Levítico 7, 37 e 38, segundo Crônicas 23, verso 18, Hebreus capítulo 10, de 1 a 10 e assim por diante. Já a lei moral não tem nenhuma ordem para sacrifícios. Êxodo 20, verso de 1 a 17. A lei cerimonial, ela foi cravada na cruz. Colossenses 2, verso 14, Mateus 24, verso 51, Efésios 2, verso 15. E a lei moral, ela permanece válida para sempre. Salmos 111, verso 7 e 8, Mateus 5, verso 17. Eu vou dar aqui uma pequena pausa para explicar uma coisa muito importante. Muitos dos nossos irmãos confundem aqui as coisas, ok? Não conseguem ver essa diferença entre uma lei e outra. E o que fazem? Pegam todas as leis da Bíblia como se fosse uma coisa só e diz, olha, a lei de Deus foi cravada na cruz e acabou na cruz e se cumpriu na cruz e terminou na cruz. E isso não é assim. Se nós formos cuidadosos no estudo da palavra de Deus, vamos ver que isso não é assim. Vou dar aqui um exemplo só, ok? Poderia dar muitos. Como eu disse, hoje não é o estudo do santuário, mas é importante entender aqui um pedacinho do que acontecia no santuário para ver o significado disso que foi cravado na cruz. Então, como eu disse anteriormente, todos os pecados que eram cometidos antes de Jesus vir à terra e morrer por nós, quando uma pessoa pecava, ela trazia o cordeiro, colocava as mãos no cordeiro, confessava o pecado, simbolicamente o pecado passava para o cordeiro e a pessoa então tirava a vida do cordeiro, imolava o cordeiro. E o cordeiro então morria no lugar do pecador. Não vou entrar nos detalhes, ok? Mas a verdade é que quando João Batista encontrou Jesus no deserto, o que João Batista disse? Eis o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles cordeiros que morreram no Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. Eles eram um símbolo de Cristo. E por quê? Porque cordeiro não resolve o problema do pecado. Somente Deus resolve o problema do pecado. Então, quando a Bíblia diz que a lei foi cravada na cruz, está falando dessa lei cerimonial. Está falando de todo o sistema sacrificial dos cordeiros, aonde a pessoa colocava as mãos, aonde imolava. Nós vamos estudar os detalhes mais para frente, ok? Mas vocês percebem isso, não? Toda aquela figura que apontava para Jesus, quando Jesus veio, se cumpriu. Claro que sim. Foi cravado na cruz? Claro que sim. A partir da cruz, nós já não temos que trazer o cordeiro, já nós não temos mais que colocar as mãos na cabeça do cordeiro. Nós falamos diretamente com Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário nos purifica de todos os nossos pecados. Mas, seguramente, se você prestou atenção, há aqui uma grande diferença entre lei cerimonial e entre lei moral. Então, a partir de agora, vamos ver todos os textos bíblicos que falam da lei moral, ok? Da lei moral de Deus. Primeiro texto bíblico, Salmos, capítulo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado, feliz, lembra? Feliz ou bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A lei do Senhor é perfeita, ela dá vida. A lei do Senhor é segura, torna perspicaz. Essa palavra perspicaz é sábio, é inteligente. O simples. Salmos 19, verso 8.
A lei de Deus, então, meus amigos, são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus, a lei moral. Êxodo 31, verso 18, olha que texto interessante. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nós temos visto que toda a palavra de Deus é inspirada. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, o Antigo Testamento, o Novo, toda ela é inspirada por Deus. Mas há uma parte da Bíblia que Deus não pediu a ajuda de ninguém. Há uma parte da Bíblia que ele escreveu com o seu próprio dedo. E essa parte da Bíblia são os 10 mandamentos. Você já parou para pensar a importância dessa parte da Bíblia? Toda ela é importante, toda ela é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Toda a Bíblia é importantíssima. Mas essa parte, meus amigos, é incrível, é espetacular. É a parte que Deus escreveu com o dedo dele. E é sobre essa parte que vamos estudar hoje. Ok? E por que será que Deus escreveu em tábuas de pedra? Por que não escreveu no pergaminho, num couro? Por que escreveu na pedra? Qual é a função da lei de Deus? Isso tem que ficar muito claro, ok? Importantíssimo isso. Romanos 7:7. Que diremos então? A lei seria pecado? Não. Mas eu só conheci o pecado pela lei. Assim, eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não me tivesse dito, não cobiçarás. Então, uma coisa tem que estar claro, a lei de Deus, ela não nos salva, muito pelo contrário, ela nos condena. A lei de Deus é como um espelho. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama demais, mas Deus não muda suas leis e seus princípios. 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, eu preciso confessar os meus pecados. E como eu vou saber quais são os meus pecados se eu não tenho a lei de Deus na minha frente? A lei de Deus é como um espelho. Ela me mostra como está a minha vida. Vou fazer aqui um pequeno exemplo. Imagina só que eu estou pintando a parede da minha casa. E vou pintando uma parede, outra parede, vou pintando o teto. E claro, de repente uma gota de tinta cai pelo meu rosto, mas eu até penso que é suor e continuo pintando e o meu telefone toca, é o gerente do banco. Ele diz, olha, a tua conta ficou negativa e tem uma coisa aqui muito estranha, eu preciso que você venha aqui agora, urgente. E a minha casa é 2 quadras, o meu banco é 2 quadras da minha casa. Eu fico tão preocupado com isso, isso nunca havia acontecido, saio correndo e vou caminhando até o banco. E na rua eu vejo que as pessoas olham para mim, sorri, e um cochicha e o outro cochicha, e uma criança aponta para mim, sorri também. E no banco, quando eu entro, fico esperando a minha vez e eu vejo as pessoas cochichando e olhando de mim. Quando acontece isso, quando a gente chega em casa, qual é o primeiro lugar que nós vamos? Vamos à casa de banho, ao banheiro, não? E a gente olha o espelho. E aí eu vejo a mancha da tinta ainda escorrendo no meu rosto, e aí eu percebo, afinal é por isso que estavam sorrindo de mim. O que eu faço, meus amigos? Eu tiro o espelho da parede e começo a esfregar o espelho no meu rosto até limpar a mancha? Claro que não. Se eu fizer isso, a mancha ainda vai ficar maior,
Por quê? Porque espelho não tira a mancha do meu rosto. O espelho mostra a mancha no meu rosto. E o que eu faço? Pego água, pego sabão e limpo o meu rosto. E depois eu olho no espelho e vejo, agora sim está limpo. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é como esse espelho. Ela me mostra como está a minha vida diante do Senhor. Ela aponta os meus erros. A lei de Deus não me salva, ela me condena. Só que ela é importantíssima. Embora ela não limpa o pecado na minha vida, ela me mostra que eu sou pecador. Ela me mostra que eu preciso desesperadamente de um Salvador. Então a lei de Deus me leva até Jesus. E eu vou até Jesus. E o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário me purifica de todo o mal, de toda a injustiça, de todo o pecado. Agora, sem a lei de Deus na minha vida, eu vou fazer o quê na presença de Jesus? Eu não vou ver pecado na minha vida. Eu não vou sentir necessidade de um Salvador. Você percebe a importância da lei de Deus? A lei de Deus é importantíssima. Atenção, ela não me salva, ela me condena. Mas ela me mostra que eu preciso de Jesus e ela me leva até Jesus. Naquele exemplo que eu acabei de ilustrar, uma pergunta. Quando eu terminei de me lavar e eu olhei no espelho e vi que estava limpo, o que eu faço? Pego o espelho e jogo fora porque nunca mais vou precisar do espelho? Claro que não. Amanhã ou depois eu posso trocar a tinta da minha casa, escolher outra cor, posso me sujar outra vez. E o espelho vai estar lá sempre para me mostrar as minhas manchas. Percebeu, meu amigo? João 14, verso 15. Jesus fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você ama a Deus de verdade? Você ama Jesus de todo o seu coração? Então Jesus está falando para você, filho, se você me ama, prova para mim, guarda os meus mandamentos, pratica os meus princípios na tua vida. Olha esse outro texto, 1 João, capítulo 2, verso 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Você conhece de Jesus de verdade? Então, guarda os seus mandamentos. Olha que texto forte esse. Hein? A palavra de Deus é como uma espada. Ela corta, ela machuca, mas com a finalidade de salvar você. E olha o que Deus está dizendo para você neste momento. 1 João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz o quê? Eu o conheço. Conheço quem? A Deus, a Jesus, não? Aquele que diz, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, é um mentiroso e a verdade nele não está. Gente, que forte esse texto. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso e a verdade nele não está. Como ter paz? Nós vivemos tempos difíceis, tempos angustiosos, tempos de incerteza, tempos de epidemia, de desastres naturais. Como eu faço para ter paz no meio da adversidade, no meio da avalanche de problemas? Você quer um conselho que vem diretamente da palavra de Deus? Aqui está. Salmo 119, verso 165. Grande. Não é média e nem é pequena. Grande é a paz dos que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Assim, pois, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos, capítulo 7, verso 12. Mateus 19, 17. Se queres entrar na vida eterna,
guarda os mandamentos. Nós estudamos em estudos anteriores sobre o céu, sobre a nova terra. Você quer morar com Jesus eternamente? Você quer adorar Jesus pessoalmente? Você quer abraçar Jesus? Guarda os seus mandamentos. E Jesus tem um conselho muito sério, muito importante. Mateus 5, verso 17. Jesus diz assim: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Há muita gente não, que diz: Jesus veio para cancelar a lei de Deus. Jesus veio para anular tudo aquilo, para acabar, para começar. Atenção, o próprio Jesus está dizendo: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Sabe que muita gente diz, justamente utilizando esse texto bíblico, usando para dizer que Deus cancelou a lei dele. Vocês acreditam? É incrível, não? Mas a imaginação do ser humano é grande demais. Quando a gente não quer fazer as coisas bem feitas, nós arrumamos 1001 desculpas e torcemos a palavra de Deus para aquilo se alinhar com aquilo que nós acreditamos. Mas pronto, eles dizem assim: qual é o argumento? Bom, uma vez que Jesus cumpriu, ninguém conseguia cumprir, então Jesus cumpriu porque ele cumpriu no nosso lugar e a gente já não precisa mais cumprir. Então, vou fazer aqui uma ilustração. O que é uma ilustração ou uma parábola? O que é uma parábola? Uma história real ou não, que tem o objetivo de ensinar alguma coisa. Então, vou contar uma história que não é real, mas você vai compreender o que eu quero dizer. Imagina só que Jesus viesse nos nossos dias e Jesus começava a pregar o evangelho aqui, pregar o evangelho ali, e um empresário bem-sucedido olhava para Jesus e percebeu que a causa era nobre e falou assim: Jesus, eu vejo que você tem muita dificuldade de se deslocar para um lugar e para outro. Olha, você pode escolher o carro que você quiser e eu vou te dar o carro de presente. Acontece que Jesus é muito humilde, não? E Jesus diz: não, um carro não. Mas olha, se você me oferecer uma moto, eu aceito. Então, Jesus vai até a loja da moto, o empresário vai, paga a moto, e Jesus compra o capacete da moto. Mas sabe, antes de Jesus tirar a moto da loja, como Jesus é o nosso exemplo e como ele cumpre todas as leis, quer as sagradas e quer as humanas, o que Jesus faz? Antes de tirar a moto da loja, Jesus vai a uma escola de condução, faz as aulas, faz o exame teórico, é aprovado, estuda, é aprovado, faz o exame prático, estuda, é aprovado, vai atrás da matrícula, paga o imposto com os documentos, tudo em dia, com o seguro da moto, com a carta de condução, com tudo como a lei pede. Jesus vai à loja da moto, compra então o capacete, coloca o capacete e sai então feliz na sua moto nova, com tudo em dia, com tudo legal, com tudo como a lei pede. 2 quilômetros depois, há uma operação stop. A polícia para Jesus. E Jesus para, e o policial diz: olha, por favor, levanta a viseira do capacete. Jesus levanta a viseira. E o policial pede, por favor, seu documento. Jesus mostra o documento. O policial pede o documento da moto. E Jesus dá o documento da moto, a carta de conduzir. E Jesus dá a carta de conduzir. Jesus cumpre a lei toda. O que o policial vai falar para ele? O policial vai dizer: olha, Jesus, muito bem, boa viagem, tá tudo bem. E Jesus, então, guarda os documentos, fecha a viseira do capacete, dá partida na moto e segue a viagem. Uma pergunta: Jesus cumpriu a lei, sim ou não? Claro que cumpriu. Isso quer dizer que dá direito a mim pegar uma moto sem documento, sem seta, sem buzina, sem nada, com documento atrasado, sem seguro, e eu, a minha esposa, eu tenho 2 filhos, um no tanque, outro lá atrás quase caindo, todo mundo sem capacete, e eu junto mais 10 amigos meus, sem documento,
sem capacete, com tudo atrasado, com tudo irregular, e digo para eles: vamos, porque Jesus vai dar uma palestra lá em tal lugar. E aí, quando nós chegamos, está lá a operação Stop. E o policial olha para nós: o que vocês acham? E o policial vai falar: não, daqui vocês não saem. E eu vou dizer: não, mas Jesus acabou de passar aqui, não tem nem meia hora, Jesus passou aqui e Jesus cumpriu a lei. E quem vier atrás pode passar de qualquer jeito, porque Jesus já cumpriu a lei. Vocês acham que é assim que funciona? Claro que não. Amigos, se nas leis humanas, que são leis frágeis, leis falhas, não é assim, por que você acha que na lei divina vai ser diferente? Jesus cumpriu a lei para nos dar o exemplo. Jesus não anulou nada. Jesus até disse: olha, nem sequer pensem que eu vim abolir nada, eu vim cumprir. Eu vim para mostrar para todo mundo que, como ser humano, é possível obedecer os princípios da lei de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Olha esse texto bíblico. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, verso 10. Pois eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, verso 6. Será que pela fé estamos tirando da lei todo o valor? Muitos evangélicos dizem isso. Agora nós temos no tempo da graça. Basta ter fé em Jesus e você não tem que fazer mais nada. E a própria Bíblia está perguntando: olha, será que pela fé, se eu tenho fé em Jesus, então eu estou tirando da lei todo o valor, ou seja, eu já não preciso mais da lei de Deus, basta ter fé em Jesus? A própria palavra de Deus, em Romanos 3, verso 31, dá a resposta. Muito pelo contrário, estamos confirmando a lei. Se você tem fé em Jesus, um motivo a mais para fazer aquilo que ele diz, para obedecer, para viver a tua vida em conformidade com os princípios da lei de Deus. Olha esse texto fortíssimo, Romanos 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos aos olhos de Deus? Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bem-aventurado, feliz, ok? Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. O que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que tem uma vida correta. Ela faz tudo correto, ninguém vai poder chamar a atenção dela porque ela está fazendo o correto. Então, felizes os irrepreensíveis no seu caminho. E quem são esses? São os que andam na lei do Senhor. Meu amigo, o estudo de hoje está chegando ao final, mas eu tenho um apelo a você. Eu não sei, você sabe quais são os 10 princípios da lei de Deus? Porque, claro, uma vez que você compreendeu que esses princípios são importantes, são válidos, nós precisamos conhecê-los. Então você quer saber quais são os 10 mandamentos, aqueles que foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra? Abra a sua Bíblia. E essa é a tarefa para casa, ok? No próximo estudo, vamos aperfeiçoar esse conhecimento. Mas o desafio é: abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 em diante. E aí você vai conhecer os 10 mandamentos da lei de Deus, ok? Que o Senhor te abençoe.
Que o Senhor te ajude nessa caminhada, nessa descoberta. Que o Senhor coloque o desejo no teu coração de que, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, você vai viver em conformidade com os princípios da palavra dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude. É o meu desejo de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém.